Neste momento estou aqui pra me entregar, pois só o teu poder e o amor vai libertar. O sofrimento, a angústia, toda essa rocha que me faz paralisar. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor, que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Quebra, Senhor, todas as rochas de sofrer em meu viver, e faz o teu amor em mim fortalecer. Acenda a luz da liberdade em meu ser. Faz-me, Senhor, o teu mais livre e sereno servidor, que leva a paz, a caridade e o perdão, que deixa livre o espírito e a paz no coração, que deixa livre o espírito e a paz no coração. Oremos. Manter a calma perante a tempestade, eis o nosso desafio. Senhor Jeová, aprendemos, Senhor, que quando a natureza se manifesta com toda a sua força, o melhor a se fazer é aguardar e então nos recolhermos e esperarmos o temporal se acalmar. Não podemos prever quanto tempo ele irá durar, mas sabemos que irá passar. E quando enfrentamos tempestades emocionais, irmãos, como agimos? Será que sabemos confiar no Pai e aguardar as coisas e os ânimos se acalmarem? Ou tentamos parar a tempestade à força? Será que pedimos inspiração, forças e paciência para enfrentar o que não pode ser evitado? Ou nos revoltamos, agarrados ao desespero e à raiva? Será que somos como os discípulos de Jesus naquela época, apavorados no barco diante da tempestade, com medo e mostrando que temos pouca fé? Ou acreditamos que tempestades morais são necessárias para o nosso despertar, que seguem leis naturais e que acontecem para o nosso crescimento espiritual e que em breve passarão e delas sairemos fortalecidos? A natureza, irmãos, se renova constantemente e os temporais funcionam como uma faxina. Da mesma forma, as tempestades emocionais nos ajudam a olhar para dentro de nós, detectando sentimentos negativos, vícios e defeitos que devem ser eliminados. E muitas vezes, somente um forte temporal para retirá-los. Mas à medida em que formos progredindo,
deixando para trás o orgulho, o egoísmo e tudo que nos atrasa a evolução. As tempestades serão cada vez mais amenas, mais breves, menos assustadoras. Lembremos sempre que a fé e o amor ao próximo serão sempre a nossa maior proteção durante essas tempestades da vida. Ah, Senhor, que hoje e sempre, em toda parte, o guardemos no templo do nosso coração. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que assim seja. Completamente envolvidos por hinos que falam sobre a necessidade da libertação, da confiança, né? Quebrarmos tudo aquilo, a pedra, a rocha de impedimento para o nosso crescimento, né? O crescimento da nossa fé, a oração que fala realmente das tempestades emocionais, que faz parte do nosso tema da manhã de hoje, e também, né, essa leitura maravilhosa de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo vem nos trazer essa necessidade de compreendermos, né, essas serpentes que envolvem o nosso pensamento e o nosso coração. Vamos ver, então, a poesia, né, e que vai falar sobre essas sombras. Então, prestemos atenção, né? O tema da nossa poesia é Sombras Não, né? Essa poesia está no livro Servidores do Além, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não anotes na estrada a pedra que te magoa, nem acalentes cicatrizes. Detente a recordar na caminhada o sol que te abençoa e os encontros felizes. Não contes no jardim dos próprios sonhos os espinhos da prova. Se a sombra da tristeza ainda te alcança, lembra os dias risonhos, no ideal que te ampara e te renova, em celestes esperanças. Não apontes brejais, esquecendo de todo a tentação que arrasa, a injúria que devora, nos pântanos que viste. Soma as flores colhidas sobre o lodo, que te induzem a ver jornada afora, a grandeza de tudo quando existe. Enumera no tempo a transformar-te os dons do amor na imperfeição vencida, os tesouros do bem que te conduz, e encontrarás Deus em toda parte, a burilar-te o ser para a glória da vida, arrancando-te a treva e impelindo-te à luz. Essa poesia do Espírito, Iveta Ribeiro. Então, a gente pode perceber, né, que nós não estamos de forma alguma sozinhos, né, nesta jornada. E, muito baseada na oração, nós vamos ler aqui uma questão no Livro dos Espíritos que fala sobre o objetivo da encarnação. Então, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação. E ele diz aqui:
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E então a gente sabe que é possível chegarmos à imperfeição, mas que primeiro teremos que vencer as tempestades que são nos trazidas como empecilhos, muitas das vezes, para diminuir a nossa fé, para atrasar esse nosso processo evolutivo. Kardec ainda tem uma nota muito importante quando ele diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se de Deus. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente pode perceber, né, que Deus tem um planejamento, né? Ele, quando nos encaminha uma experiência terrena ou uma experiência corpórea, ele sabe, né, que nós estaremos aqui não sozinhos, mas acompanhados de grandiosas orientações, né, a partir do processo do nosso caminhar, da nossa escolha, para onde nós iremos estar olhando a nossa estrada, né? Que horizonte é esse que nós temos buscado? Mas nós sabemos que o espírito, ele precisa de caminhar por entre os espinhos para que ele possa fortalecer os seus pés. Fortalecendo os seus pés, ele está com a sua cabeça direcionada a ele próprio e o coração também. Porque quando caminhamos nos espinhos, nós damos uma olhada para dentro de nós. Porque a dor, né, que sangra no nosso coração vai nos fazer parar, né? E se tivermos que enfrentar a tempestade no alto mar das nossas emoções, certamente também essas dores serão elas, né, as motivadoras para que possamos desejar a felicidade. Então, esse é um caminho que Joana de Anjos vem nos mostrar em sua série, né, de livros que trabalha o psicológico, né, e mostrando o quanto nós precisamos estar buscando a cada dia através da oração, a meditação, a reflexão, o sentimento da vontade de querer, né, ascender-se. E então nós vamos dar aqui a continuidade, lembrando que é importante que o cristão ele se define através das atitudes que ele vem tendo, né? Então, o cristão, principalmente o cristão que tem um compromisso de estar orando, trazendo alívio aos corações, ele precisa se encontrar como aquele que faz parte, né, dos ministros de Deus aqui na Terra. Porque aquele que encontra esse caminho, ele passa a ser um colaborador, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. A importância de compreendermos, exercitar essa colaboração. E que, infelizmente, quando nós não temos essa consciência, ao invés de colaborarmos para o crescimento evolutivo do próximo, nós o atrasamos nessa sua conquista, na sua caminhada. E nós vamos estudar aqui algumas expressões, né, que se ecoam no nosso estado emocional através da chamada crise existenciais, né? A crise existencial de cada ser humano, de cada momento pelo qual ele passa, e que ali ele vai desenvolver essa carência afetiva, né, que também é uma crise que o processo humano ele vai passar por essas questões, da forma de precisar aprender a pensar melhor, precisar fazer um mergulho dentro de si mesmo para se encontrar e fazer os seus questionamentos do que eu estou fazendo aqui, né? Então, geralmente,
essa carência afetiva que envolve, né, a nossa emoção, ela vem envolvida por grandes questões do nosso dia a dia, mas também sabemos, como somos espíritos com experiência encarnatória variadas, né, sabemos que trazemos conosco experiências, né, de outras encarnações, de outras vidas, e também nos colocamos sempre nesse envolvimento, nesse núcleo das pessoas das quais nos recebem aqui. E com o caminhar, vamos estar sempre encontrando com algumas pessoas que nos foram muito caras em outras vidas e que hoje faz parte dessa nossa ação de desenvolvimento. Nós não estamos sozinhos jamais. Só que existe um ponto no meio do nosso caminho que é chamado de livre-arbítrio, né? Então, se nós conhecemos o significado desse ato, dessa liberdade que é de livre-arbítrio, nós precisamos tomar cuidado, porque o livre-arbítrio, ele muitas das vezes, quando nós, no nosso sentimento, no nosso ego, né, que Joana de Anjos chama, né, o nosso ego, o nosso self, que é o inconsciente, o ego, que é o consciente, né, dentro do processo que ela vem trazer para nós estaremos, muitas vezes, e é peculiar, é natural da vida humana, que o ser humano passe muitas vezes pelo caminho das sombras, do qual ele vai sempre estar vivenciando algum tipo de desequilíbrio emocional. Só que nós precisamos estar atento às cordas que nos são jogadas para que a gente possa segurar e escalar as montanhas dessas emoções. Eu me lembro muito bem que existe uma oração que fala montanha dos nossos problemas, né? Então, mostre para Deus, né? Mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus, né? Ou seja, o tamanho da sua fé, daquilo que você acredita, daquilo que realmente está em você, né? Então, como eu falei, essas crises emocionais, elas provocam um eco na nossa consciência, na nossa mente, e que muitas das vezes ela vai desaguar no nosso corpo físico. Então, nós estamos sempre nos colocando numa berlinda. Isso faz parte da nossa pouca vontade de evolução, daquilo que a gente lida com pouco interesse de alcançar uma felicidade, ou seja, desvalorizando o nosso processo encarnatório. Então, dentro dessas crises que provocam esse eco emocional, que desestabiliza o homem, né, psicologicamente, né, a mente da gente, depois vem para o coração e vem para as nossas atitudes, ou seja, os nossos movimentos, do qual nós precisamos de ter bastante atenção, né? Então, Deus quer realmente que nós sejamos pessoas vitoriosas, que a gente realmente olha para essa oportunidade de vida com muito amor, né? Então, eu colhi uma frase na internet que diz assim, e vocês vão entender um pouco mais na frente, quando diz assim: eu sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Eu achei tão interessante essa frase, e ela mostra, né, que ainda bem que sente falta, realmente. Então, assim, mas no contexto aqui, quero mostrar o seguinte, que existem a carência afetiva, muitas das vezes, e é exatamente assim que acontece, ela acaba levando as pessoas na negação de sua própria vida, colocando a sua vida na mão do outro, ou seja, entendendo que o outro é capaz de lhe trazer a felicidade que ela se sente incapaz de buscar. Então, a gente vai falando sobre isso, mas vamos lembrar também de uma frase célebre, né, do apóstolo Paulo, que está sempre nos nossos estudos, e está lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, quando ele diz assim: eu não vivo mais a minha vida, pois Cristo vive em mim. Dá para a gente fazer um link da frase que eu encontrei na internet, não sei qual é o autor, né? E com essa frase de Gálatas, né, que o apóstolo Paulo coloca, bom, a gente pode entender que eu não sou tão
eu sou tão você que sinto falta de mim mesmo, certamente não está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, com a frase, né, escrita pelo mentor, o apóstolo Paulo, né, quando ele diz que ele não vive a vida dele porque Cristo vive nele. E qual é a iluminação que Cristo traz, né, para todos nós? Não é tão a mesma que uma outra pessoa, com a mesma condição, né, de necessidade evolutiva como nós, traz. Eu não posso dizer que o meu amigo, eu não vivo a minha vida sem a vida do meu amigo. Eu não posso entregar a minha vida na mão do meu amigo, não é? Então, a gente vai entendendo que quando as pessoas tratam a sua vida dessa forma, ela pode estar desenvolvendo alguns sentimentos como a fragilidade, o vitimismo, né? E isso, então, vai trazer cada vez mais uma dificuldade de fazer aquilo que o hino falou, quebrar essas montanhas, pedras da dificuldade, né? Deixar-se levar pela tempestade emocional, entrar no campo, né, da depressão, né, da entrega pelas dores, né, deixar que os nossos sentimentos de tristeza, de insatisfação, né, de não aceitação do seu processo encarnatório por algum tipo de negação da vida ou relacionada à família, dificuldade com o seu campo profissional, a dificuldade de relacionamento amoroso, né? Aí entra o que o apóstolo Paulo fala no versículo que o nosso irmão José Martins deu, que são as serpentes, ou seja, né? Nós nos deixamos envolver por sentimentos que vêm nos tirar a paz, que vêm nos deixar como traidores de nós mesmos, né? E assim, então, o ser humano passa a usar, muitas vezes, da agressão através da palavra, através do olhar, né? Através de comportamentos, ele começa a querer atingir a outros, né? Não aceitando esse processo de transformação, não aceitando aquele momento, aquele processo de dor, e nem ir buscar, porque ficam completamente obsessivo, obsediado por si próprio, né? Porque a auto-obsessão, gente, ela começa em primeiro lugar. Antes de sermos obsediados externamente, primeiro, nós não auto-obsediamos. Essa auto-obsessão que nós fazemos é uma porta, uma fenda que se abre na nossa jornada evolutiva. E como é difícil de fechar essa fenda, né? Então, quando se busca atacar o ser humano, né, por estar nesse momento de desequilíbrio, vai atuando ali os excessos morais. Mexe nessa questão do excesso, né? Essa questão moral, essa questão intelectual. Então, infelizmente, eu chamo aqui os cristãos, e principalmente, né, os mempasianos, porque a maioria, né, o número que nós temos de mempasianos, no nosso grupo Mempaz, são trabalhadores. E, por favor, estejam atentos, né? Como eu falei logo no início, atitudes que definem um cristão. É um trechinho de uma música, né? E que me chama bastante a atenção. Eu gosto de trazer para a gente ver que as coisas estão espalhadas pelos 4 cantos da terra, essa medicação terapêutica espiritual, ela está espalhada e a gente pode estar buscando, né, esse livramento através desses entendimentos. Mas é preciso fazer um relaxamento, fazer um silêncio, esse silêncio que é tão necessário, que é chamado de oração, de prece, meditação, do qual Joana de Ângeles até cita no seu livro, né, O Homem Integral, a importância de buscarmos esse processo de auto-silenciar-se. Nós precisamos parar, desacelerar, para fazer esse tratamento terapêutico interior, né? Então, quando eu falo sobre a leitura
do Livro dos Espíritos, na questão em que o Santo Agostinho está ali mostrando, e eu vou falar isso nessa semana, acho que pela segunda vez, repetindo já na semana passada, tudo bem? Mas por quê? Repetindo as nossas lições que nós vamos internalizá-las. Repetindo as nossas boas ações, aquilo que a gente quer de bom para nós, que nós vamos aprender a colocar em prática. Então, eu não vou pegar a leitura agora, porque é uma lição espetacular, né? A orientação, né, de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, lá na questão 919, que é imprescindível que nós, espíritas, saibamos disso. Que nós, espíritas, estou falando para nós, espíritas, tá, gente? Que a gente tem toda essa condição de um aprendizado novo e sairmos da sombra que nós, muitas das vezes, nos colocamos pela não aceitação de uma experiência dolorosa ou porque nós estamos nessa crise existencial por um processo do profissional, do relacionamento familiar, de relacionamento social, né? De relacionamento amoroso. Então, tudo isso faz com que nós entremos nessa crise que vai nos proporcionar o aconchego da sombra, ou seja, né? Saímos da luz, né? Então, nós estamos ali realmente envolvidos nesse processo de dor. Então, o que nos traz o ensinamento da lei de causa e efeito, né? Essa lei, até filosoficamente, não só dentro do nosso processo do conhecimento religioso, das leis universais, mas também da lei que ela faz parte do universo, independente da religião que frequentemos, independente disso. Então, eu vou falar dentro de um contexto filosófico que vocês vão ver que é a mesma coisa que a gente vem aprendendo no diário das nossas vidas, no contexto dos nossos estudos semanais. Então, eu anotei aqui assim, olha, que nós temos realmente aprendido, né? Que quando essa lei em nossas vidas é quebrada, não vou nem precisar de ler aqui, quando esta lei, a lei de causa e efeito, quando nós, através do nosso livre-arbítrio, quebramos, né? Quebramos essa lei, a lógica da vida, ela se perde, né? Se perde num turbilhão de sentimentos que irá trazer consequências, tá? Nesse campo psíquico do qual a gente precisa estar saudável, porque nós somos colaboradores de Deus, somos colaboradores de Cristo. Nós temos uma grande responsabilidade, como eu li ali na questão 132, a responsabilidade da nossa reencarnação. Essa encarnação, ela é especial, toda ela. Então, como nós estamos hoje aqui, nessa encarnação, né? Então, nós estamos vivendo nesse momento precioso de nossas vidas. Precisamos valorizar esse momento. Então, o que acontece? Esse campo psíquico, quando ele é quebrado pela falta de lógica da vida, ou seja, quando você entra nesse processo de por que eu vivo? Para quê? Já estou me sentindo com um vazio imenso no meu coração, ou seja, está faltando o quê? Né? Então, quando entramos nesse campo de questionamentos, né, nós nos colocamos num processo de vulnerabilidade, de manter o equilíbrio emocional. Então, é assim que se abre o campo emocional, né, em que o ser humano provoca a vampirização das suas energias, das quais elas são vitais, né? Nós precisamos ter esse campo nosso energético altamente vitalizado, saudável, para que a gente possa vencer, né, esses algozes internos, como chamamos ainda há pouco de serpentes, né? Através da leitura do livro de 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo mostrou ali para nós, né? Então, a gente pode aqui enumerar
várias serpentes que existem dentro de nós. Aquela tristeza profunda, né, faz parte, né? A falta de sentido pela vida. Aquilo que não você olha e vê que não tem mais o que preencher, né? E aí você entra naquele processo de melancolia, que vem trazer para você o vitimismo, ou seja, você está dodói, você está doente, você está frágil, você é incapaz. E aí aquelas pessoas que estão à sua volta tentando cuidar de você adoece, porque ela acredita que você está nesse processo, né, e que você precisa das cordas, mas que quem precisa buscar ou fazer, né, essa escalação é você. Escalar a montanha das suas dores. Eu não poderei fazer isso. O outro não vai poder. Somente você. Então, cada um de nós temos o compromisso de escalar as nossas próprias montanhas das dificuldades. Sim, como eu falei, teremos sempre os nossos ajudadores, mas no final, é mesmo aquela historinha que eu sempre conto na tribuna do nosso Mempaz. Quando chegarmos no plano maior, o Senhor vai nos perguntar: o que fizeste com o evangelho que eu te dei? Reflexão, né? Porque nós precisamos desenvolver esse processo de concentração, meditação, reflexão para desenvolver o processo da vontade. E eu tenho aqui uma leitura que vai falar, né, que Joana fala muito bem sobre essa questão da vontade, deixa eu encontrar aqui, né, que ela diz assim, claro, né, nós já falamos que Leon Denis, ele diz que a vontade é a potência da alma. Então, não adianta você querer fazer pelo outro se ele não tem essa vontade, né? Então, diz aqui, a vontade é a virtude que se caracteriza pela concentração mental, disse Joana, na aquisição das conquistas mais nobres da inteligência e do sentimento. É a força interior que move a criatura na direção do alvo dos seus estímulos e desejos. É preciso querer. E aí eu cresci ouvindo aquela frase, querer é poder, querer é poder, querer é poder. Alguém já ouviu essa frase? Alguém sabe dessa frase assim como eu? Então, essa questão da gente poder estar buscando, né, essa vontade, Kardec deixa também uma orientação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, naquele capítulo onde vai falar sobre pedir e obtereis, né? Então ele diz assim, o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e resignação. Então, se a gente pedir a Deus a coragem, a paciência e a resignação, certamente obteremos tudo isso, porque Deus está nos vendo. Ele sabe, nós temos planejamentos quando encarnamos aqui. E nós sabemos das nossas fichas kármicas que ela vem trazendo uma amontoada de experiências encarnatórias que certamente nos faltou, se estamos aqui ainda, nos faltou esse empenho para a busca da nossa evolução. Mas Deus não tem pressa, né? Ele sabe que a mente é capaz, quando unido à vontade, né? Quando unido o ego, né? Que é a nossa consciência, e o self, que é a nossa inconsciência, quando nós conseguimos unir o útil ao agradável, nós realmente conseguimos fazer com que a vitória da nossa vida aconteça. Então, nós somos, né, os responsáveis pela nossa felicidade, jamais o outro. Mas quando nós fazemos essa armadilha para que o outro se sinta responsável pelos nossos atos, ou pela nossa felicidade, ou pela nossa infelicidade, nós estamos aí realizando uma trama para o futuro. E olha, demora,
tá? Porque nós temos uma dificuldade muito grande de amar por inteiro alguém. Estamos sempre fazendo trocas, estamos sempre imputando alguma coisa, né? Nós não olhamos diretamente para o horizonte das conquistas com felicidade. E Kardec ainda continua, também de considerar os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Então, assim, ele diz aqui, Deus, né, ele vai possibilitar a cada um de nós os meios para que nós mesmos, né, podemos sair desse nosso processo de sombra, de dificuldades, né? Mediante ideia que fará lhe surgirem os bons espíritos, daí essa grande necessidade de meditar, de buscar esse silêncio interior, de fazer uma reflexão diária a cada momento sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Agora, se você deixar as serpentes, né, serem muito maiores do que você, certamente seu processo de socorro realmente vai demorar. E aí, então, as perdas estarão acontecendo, né, de uma forma muito grande. Então, é preciso, né, eu falo diretamente aos cristãos, porque eu tenho visto, né, cristãos com trabalhos na nossa casa se envolver aí, nossa, em questões que, sinceramente, não condiz com o conhecimento já obtido, com as tarefas já entregues para serem realizadas através da confiança que lhe é dado. Né? Então, o cristão ele tem um compromisso de usar a sua boca, a sua palavra, o som da sua voz para levar boas palavras. Jesus disse aos seus discípulos, não saia da sua boca a palavra torpe. Então, gente, atenção que nós estamos fazendo, né? Atenção para aquilo, para onde estamos colocando o nosso olhar, né? Aonde é que está o tesouro das nossas vidas, né? Ali vai estar o nosso coração, né? Então, ele diz assim, ajuda-te que o céu te ajudará. Nossa, é uma máxima incrível que nos promete, né, uma grande ascensão no campo espiritual, né? Porque é uma fala do Senhor, é uma fala de Jesus, né? Ele diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Você possui uma inteligência, nós possuímos uma inteligência e nós possuímos também o conhecimento para colocar essa nossa inteligência em ação. Então, quando Joana fala sobre a vontade, é a virtude que se caracteriza pela concentração mental na aquisição das conquistas mais nobres da inteligência e do sentimento. Então, pensamento, sentimento, movimento, tá? Ação, obrar, né? Então, é a força interior que move a criatura na direção do alvo, dos seus estímulos e de seus desejos. Então, é muito categórico, é muito, muito esclarecedor que nós precisamos de desejar, nós precisamos de ter a vontade de ser feliz. Isso? Então, todo ser humano, ele tem, dentro de um contexto de construção, né, psíquica, construção orgânica, né, construção mental favorável à abertura de uma luz, né? Porque dentro desse conjunto de construção desse nosso corpo, nós temos aqui dentro da gente a nossa alma, que ela representa, ela traz para nós o maior de todos os sentimentos, que é o amor.
todo mundo, todos nós, isso faz parte porque nós fomos criados à semelhança divina, né? A semelhança de Deus. E Deus, ele fala através, né, do amor, da sua criatividade, da sua grande força de vontade, de auxiliar, de construir. Então, Deus é um dos maiores criadores, né? A gente pode olhar para ele e fazer assim, eu me inspiro em Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Às vezes eu pergunto a algumas pessoas, né? Você tem alguém ou alguma coisa assim que te inspira a vida, né? E aí cada um fala de um personagem, né? Muito aquele personagem que mexe com aquela pessoa. Eu nunca ouvi ninguém dizer que se inspira em Deus. Mas olha só que coisa maravilhosa, né? Não, o apóstolo Paulo, sim, ele falou isso. Não precisam, estão me corrigindo aqui, mas estou falando, sim, ele falou, o apóstolo Paulo, estou falando aqui de nós que necessitamos, estamos aqui nesse plano ainda de aprendizado, né? Bom, a gente pode fazer uma pergunta aqui, né, que eu coloquei. Qual a terapia para vencer a crise existencial? Então, do ponto de vista cristão e filosófico, né, o homem precisa encontrar, em primeiro momento, as causas dessa crise, do porquê essa crise, né? Então, nós sabemos que ela se encontra na intimidade, no nosso interior, na intimidade do nosso ser, né? Por quê? Porque muitas das vezes toda essa crise é resposta das nossas más escolhas. E essas nossas más escolhas tornam-se os nossos escolhos, ou seja, os nossos impedimentos para avançar. Vamos precisar de resolver. Ninguém consegue avançar em novas projeções na estrada da vida se não resolver suas crises existenciais, né? E o que é isso? São as ausências, como eu coloquei aqui, a não aceitação. Então, ela consegue trazer, né, a ausência de conhecimento de valores morais, né? Que nós aprendemos que os valores morais, através do estudo do Evangelho, né, que os valores morais são realmente, né, o sustentáculo, são essa questão, né, de sustentação para que a gente mantenha um otimismo na nossa vida, para que a gente realmente vença, né? Se a gente for falar um pouquinho sobre a carência afetiva relacionada a sentimentos, a relacionamentos amorosos, né? A gente vai ver que em muitos momentos a pessoa quando está, isso é um estudo baseado nos ensinamentos, né, da série psicológica de Joana de Ângeles, né? Onde basicamente a gente vem trabalhando, né, esse por inteiro, né, o ser humano por inteiro, holisticamente, né, tentando desenvolver todos os seus sentidos e colocando eles em movimento, em ação, para avançar, para estar marchando para o campo da ascensão, tá? Então, o que vem por trás dessa carência afetiva? De uma forma geral, entra o processo da baixa autoestima, né, da estagnação, né, também da perturbação emocional mental. Né? As pessoas ficam perturbadas, elas não conseguem, de forma alguma, encontrar e cria na sua mente uma série de situações que não são reais, né? Que não são verdadeiras. Elas criam imagens trazidas desse processo de baixa vibração que vai construir, sinceramente, né? Assim, uma longa estrada de dor para si próprio. E aí, o que a gente pode falar assim, nesta baixa vibração, muitos acabam transferir para o outro, vocês já perceberam isso? Né? A transferência dentro do processo psicológico, do estudo da terapia psicológica,
vem falar sobre a questão da transferência. Freud também fala muito sobre isso, né? Esse momento em que nós passamos a transferir essa nossa dor, responsabilizando, culpando o outro, né? Quando está dentro de um processo, né, de relacionamento, seja relacionamento familiar, porque a gente vê muito, que o filho chega, né, um jovem chega e diz que tem dificuldade de convivência com o pai ou com a mãe, né? Ou uma jovem que fala questões que ela não aceita, comportamento diferenciado, ela não consegue enxergar boa parte daquilo ali. Ela só consegue enxergar a crítica daquilo ali. Então, acaba, né, responsabilizando a sua infelicidade ao outro, colocando a sua infelicidade na mão do outro, na vida do outro. E aí, dois sofremos, né? Dois necessitando, né, de sair dessa tempestade. E se não existir uma sabedoria de interpretação desse comportamento, vivemos anos, muitos anos. Vai se agravando cada vez mais, criando-se conflitos, né, em relação a tudo aquilo ali. E aí o que acontece? As pessoas, essa pessoa começa a querer afastar de todo aquele que vem lhe trazer uma boa nova, uma boa notícia, né? Já que ela não sabe, ela está ali completamente obsediada, ela precisa de alguém que venha lhe ajudar, né? Abrir o campo, né, dessa visão benéfica, trabalhar no seu próprio livre-arbítrio, dizendo assim, você precisa olhar para o outro lado, você precisa sair desse quarto, dessa dificuldade, dessa dor, desse sofrimento, dessa depressão, desse estado deprimido, né, que muitas das vezes a gente vê. E, aliás, isso é uma doença que desde que mundo é mundo, ela existe, né? Não é só nessa questão aí, não é do século XIX para cá que a gente tem visto isso, não, tá? Então, de que, Marinês? Me desculpa, de que? Não entendi. Então, nós temos também os antídotos, que são chamados, né, de terapias para esse trabalho de desenvolvimento. E a gente fala aqui da oração, da reflexão, da meditação e dos passes espirituais, tá? É claro que nós não podemos fugir de um tratamento terapêutico profissional, onde aquela pessoa precisa estar sendo acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, né? Para que possa ali estar desenvolvendo alguns tipos de terapias, né? Para trazer ela de volta, né? Então, também, dentro desse processo, né? Desse processo, a gente vai ver ali a falta de amor próprio, né? A falta de amor próprio, gente, traz realmente crises e mais crises dentro de uma relação. Quando a pessoa se anula completamente, achando que a sua felicidade está na mão do outro. Essa crise é uma crise que eu estou falando, emocional, dentro do processo de relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, relacionamento familiar, tá? Então, essas relações conjugais que a gente fala aqui, elas estão em grandes conflitos de crises e há necessidade de ser amado a todo custo, por necessidade. A pessoa fala muito alto, né? Quando as pessoas acham que a sua vida necessita de um companheiro, necessita de uma companheira, necessita, né, de que alguém esteja ao seu lado para que ela possa caminhar. Não é um julgamento, tá, gente? Não é um julgamento, tá? Nós não vamos falar aqui, nós não vamos estar aqui julgando o comportamento de nossos irmãos, o comportamento da humanidade, né? Nós não vamos fazer isso, não. Por quê? Porque todos nós já passamos por um processo desse. E Joana diz, e a gente sabe já,
que em vários momentos da nossa encarnação vamos estar enfrentando, né? Vamos estar, né, desfrutando desse processo de depressão, desse processo de crise existencial, em algum momento. Mas inteligente é compreendermos isso e sair dele, sem grandes desastres, tá? Então, nós sabemos que dentro de uma caminhada, nós vamos estar percorrendo caminhos dolorosos, muitas das vezes. Jesus passou por isso, né? E ele, quando em algum momento ele se sentiu sofrido e com dor, ele buscou ajuda. Então, se ele buscou ajuda, olha só, o nosso Senhor buscou ajuda, por que nós não? Por que nós somos tão orgulhosos a ponto, ou vaidosos, né, digamos assim, a ponto de não buscar uma ajuda terapêutica de um profissional que estudou, que se preparou para te auxiliar? Né? Então, a existência das pessoas que acabam por entregar a sua vida, né, na mão do outro, ela fica praticamente nula, né? É sofrido isso, a gente entender assim, nossa, entreguei minha vida na mão de uma outra pessoa, quem sou eu? Né? E exigir que esse outro, aí já entra o processo do egoísmo, que não tem nada pior, né? Foi falado na oração. O processo do egoísmo, você não é feliz e também não deixa o outro feliz. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz tendo que carregar o peso da responsabilidade que é do outro. Não tem como. O egoísmo, ele impede o amor de penetrar e se resolver dentro de você, de cada um de nós. Né? Essa dificuldade que o egoísmo propõe e provoca impede que o ser humano encontre esse amor que está aí dentro de você, na palavra de Joana de Ângeles, né? O ódio que se cria é aquele amor que está doente. E é verdade, né? Porque você ama e odeia ao mesmo tempo. Né? Você ama a sua mãe, daqui a pouco você está odiando ela por alguma coisa que ela fez ou deixou de fazer, né? E que nem deveria de ter feito, né? Então, mãe, pai, a gente fala isso porque a gente trabalha com família, a gente percebe isso, né? Então, esse ato egoístico é uma questão muito cruel, sabe? Quando você é altamente egoísta e deseja que o outro venha realmente, que coloca o outro, né, como responsável pela sua felicidade, como se o outro tivesse a obrigação de fazer isso. Então, eu encontrei uma outra frase muitíssimo interessante na internet, e a autora é Maria Beatriz Marinho dos Anjos. Presta atenção, olha. O amor é isso. Não se prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Olha só que profundeza. Quando o amor, quando ele vira nó, o que é esse nó? Nó, você está presa, né? Você está sufocado, né? Você está completamente afogado, apertado. Então, você está vivenciando momentos, né, de nós na sua vida. Até tem algumas orações que falam, vamos desatar os nós, né? Então, desatar o nó e fazer um laço, né? Um laço cor-de-rosa, né? Porque o rosa representa o amor universal, tá? Então, Romanos, no capítulo 7, versículo 21, o apóstolo Paulo passa por uma experiência maravilhosa. Hoje a gente acha que é maravilhosa, mas ele lá, né, teve um sofrimento muito grande, né? Mas ele diz algo muitíssimo interessante
no capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara com o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende. Olha, gente, vocês estão entendendo? Ou devo repetir, né? A lei do pecado que está nos meus membros, homem infeliz que eu sou. Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, né, que ele se deleita, ele conhece a lei espiritual, mas os seus membros, a sua mente, muitas das vezes, seu corpo, né, ele se deleita nas leis que traz para ele essa prisão. E aí, então, ele fala: quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Né? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ele me livrou. Então, gente, o apóstolo Paulo está falando exatamente, a gente se vê nessa frase, nessa leitura aqui, nesse versículo, né? A gente se vê que a gente conhece a lei, mas que muitas vezes nós nos deixamos nos levar, né? Pela nosso sistema de egoísmo, né? Nós nos colocamos lá no nosso ego, mostrando esse estado de fraqueza íntima, e aí então a gente diz, como o apóstolo Paulo muitas vezes já falou aqui, então neste momento eu faço aquilo que não quero fazer. Porque é certo que o ser humano não quer ser feliz, não quer ser infeliz, desculpa, não quer ser infeliz. Mas somos muitas vezes pelo orgulho e egoísmo empurrados para essa porta da infelicidade, essa porta larga que nos alertou muito bem Jesus, né? Então ele deixa essa orientação aqui para nós, essa orientação belíssima, né? E que a gente precisa estar realmente atento a isso, né? Enfim, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, né? Ela vai dizer uma coisa muito importante nesta fase de desenvolvimento evolutivo, né? Ela vai falar sobre a questão, né? Ela diz assim, a vontade, segundo ela, pode e deve ser trabalhada através de exercícios mentais e geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização. A conquista de recursos de várias naturezas, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos. Porque o que significa instintos? Ação irracionais, tá? Então, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Então, isso me parece no momento que quando a gente consegue colocar, né, essa questão como um ponto de partida, como um ponto de socorro, eu acho isso assim belíssimo, né? Para mim, sou como um triunfo, né? Um triunfo pessoal que a gente precisa estar realmente analisando tudo aquilo que a gente tem vontade de realizar. Então, assim, não vamos criticar e nem queremos também atrapalhar a vida de ninguém. Se você quer passar pela experiência da dor e sofrimento, você tem livre-arbítrio. Ninguém te condena. Ninguém te condena. Mas seja honesto consigo mesmo, tá? Seja honesto. Agora, muito melhor que você traga o amor próprio em ascensão na sua vida. Porque o amor próprio vai ajudar você a se autoanalisar, né? Ninguém é responsável pelo seu sofrimento e pela sua dor. É você que fez
mas escolhas. Todos nós fazemos, muitas das vezes, na estrada, na longa estrada da nossa vida, sem contar até mesmo pelos processos das vidas anteriores, mas nesta vida. Então, eu trago essa resposta, né, que Joana fala, né, sobre a necessidade da gente buscar esse caminho que vai nos levar a esse triunfo pessoal, que eu acredito que é o que mais a sociedade está desejando, né? Tem uma expressão que a gente ouve muitos adolescentes fazem isso quando estão apaixonados, né? Diz assim, a minha outra metade, né? Olha, então, assim, estudando essa frase, a outra metade, a gente lembra com muita clareza, né, que a outra metade certamente traz a sombra. Então, o que eu estou dando para o outro? Olha que Jesus nos alertou, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, por que você está dando uma metade de você? Certamente, ainda estamos tão pouco evoluídos que não queremos dar a nossa melhor metade. Vamos dar ao outro a nossa metade ainda, podemos dizer, de inferioridade, né? A nossa sombra, como diz Joana de Anjos, e a própria psicologia usa esse termo sombra, né? Então, que é representada essa sombra pelo nosso self, nosso inconsciente. Então, essa outra metade, ela realmente está levando o ser humano, deixa eu ver aqui onde eu coloquei uma anotação tão importante sobre isso, né? Acho que eu trouxe o livro para cá, que a gente precisa estar lendo aqui, né? Nesse livro que é maravilhoso, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, é psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Anjos, ele diz assim: hálito divino, vibração que equilibra o universo. O amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmo, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida, em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino que a concebeu e a elaborou. Então, o psiquismo divino trabalha como uma grande sinfonia, né? Harmonicamente, né? Ontem eu estava ouvindo, né, alguns sons, né, tocado pelo piano, e Vangelis, né, toca piano, música, né? Então, estava ouvindo aquele som do Alfa Vangelis. Nossa, assim, traz um processo de relaxamento totalmente físico e mental. Porque quando você fala só de relaxamento mental, você entende que ainda precisa trabalhar o físico. O mental é o último, né? O físico primeiro. Primeiro nós vamos relaxar o nosso físico, soltar todos os nossos músculos, né? Para ir tendo compreensão de que nós estamos tensionados, né? Nós estamos completamente amarrados. Então, ao ouvir esses sons, né, sinfônicos, harmônicos, vai trazer para nós esse reajuste silencioso e necessário para que a gente, ao abrir os olhos, tenhamos uma boa resposta, uma luz direcionando para um novo horizonte. Isso precisa se tornar hábito, pois isso faz parte do hálito divino, né? O hálito divino,
necessitamos de estar ligados a esse processo, né? De expressar o nosso divino para o mundo e sair dessas crises, né, existenciais que a gente fala. Bom, estando dentro desse processo de crise, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aqui o quê? Como é falado, né? O conflito, nesse conflito dessa crise existencial que entra a agressividade, que entra o processo autoritário, autoritarismo, né? A indiferença das pessoas uma com as outras, né? Então, nesse conflito entre o que faz e o que gostaria de fazer, entre o que é e o que gostaria de ser, o indivíduo experimenta aflições e angústias internas, tá? Que são tristezas, ansiedades, e que não lhe permitem, por si só, administrar a crise e encontrar um caminho seguro para alcançar a sua libertação. Então, não adianta só quebrar as rochas. É preciso estar vivenciando cada momento, cada quebra. É como um arquiteto que cada dia ele coloca um tijolo na sua construção. Cada dia. Então, nesse suporte nessas questões de entendimento do que a gente precisa estar fazendo com a nossa vida, com esse momento de dor e sofrimento, a gente vai buscar também, né, dentro dessa orientação, desse processo de transição que o ser humano passa, né, invariavelmente, né, ele vai passar por esses processos de transição interior. Então, a gente fala assim, que quando nós abandonamos as nossas máscaras e passamos a assumir a nossa realidade, não é fácil, gerando outras preocupações e dúvidas, mas certamente é possível de ser concretizado. Porque ao deixarmos as máscaras, nós nos encontramos conosco. Nós precisamos ter fidelidade conosco, sermos honestos conosco, né? Por mais que a gente tente enganar o outro, precisamos, ao menos, ser honesto conosco, então depois buscar o perdão para libertar o outro das nossas infames. Então, desse processo que a gente precisa realizar, que é o processo de individualização, né? Que traz também para nós uma proposta muito interessante de Jung, né? E que eu até anotei, onde eu anotei aqui, uma fala de Jung que eu achei muitíssimo interessante, mas eu vou... Não, eu vou ler aqui uma dele, peraí. Deixa eu ver aqui. Na proposta de Jung, é o processo que conduz o indivíduo à unidade de consciência com a perfeição e integração do ego com o self. Tudo em nós é importante, tanto a nossa inconsciência quanto a nossa consciência. É preciso fazer essa integração, tá? É preciso observar cada um no seu ponto, né, de produção daquilo que a nossa vida vem buscar, né? Então, o Jonas de Anjos diz assim, trata do esforço que deve ser enviado para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade. Qual é a sua realidade? Essa questão você tem que fazer para você. Qual é a sua realidade, né? Sem disfarçar como realmente é cada um. Sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras, tá? Então, Jung fala essa coisa muito importante e existe um outro processo também que a gente precisa entender, que é o processo desse silêncio, que é chamado de solidão, e eu expliquei isso no livro dos médiuns, no estudo de sexta-feira, né? Mas eu vou falar uma frase de Nietzsche. Nietzsche diz assim, olha, jamais trocaria a minha solidão, né, por uma companhia
né, doente. Ou seja, jamais trocaria a minha solidão por uma companhia que não esteja saudável o suficiente para que ele possa, né, trocar as suas ideias, esse companheirismo. Então, veja bem, nós também precisamos fazer isso. Nós precisamos buscar as companhias saudáveis. Olha só, prestem atenção, eu estou falando num processo de evolução espiritual. Porque se você vive numa companhia, vive em uma companhia doentia, não precisa eu falar? Vou falar, você também está doente, tá? Porque você acaba adoecendo. Ah, mas isso é muito difícil que você está falando, Deoclécia. Mas olha só, por quê? Porque nós temos um tempo para a aceitação da dor. Mas se a gente insiste com ela, assim, nós deixamos de enxergar a possibilidade dessa libertação emocionais. Nós não encontramos mais, nós acabamos por vivenciar aquele sofrimento, né? A gente acaba transfigurando a nossa face pelo sofrimento do outro. E aí, então, a gente vai adoecer. Bom, então, aqui no livro, né, de Joana, eu termino aqui, né, esse processo de orientação, né, de vida para que a gente possa estar enxergando o melhor caminho, né? Falando de conflitos, se alguém tem alguma coisa para falar ou para perguntar, estamos aí abertos, né? Para que a gente possa estar entendendo o que se passa conosco. Aqui diz aqui uma coisa muito importante, um crivo que eu fiz. O homem que se ama não sente necessidade da aprovação externa. Isso é muito sério, tá? Não precisa do outro para se completar. Eu me refiro isso à questão, né, da outra metade. Ao contrário, ele se entrega por inteiro para somar com alegria e completude. Então, eu entendo que nós não temos que estar buscando dar a nossa metade para o outro ou receber a metade do outro. Não. Nós, em sã consciência, podemos entregar por inteiro para que possamos trabalhar com alegria, que é um sentimento que não pode faltar na vida de ninguém, essa completude, né, que vai estar nos envolvendo harmoniosamente. Então, eu vou deixar uma pergunta aqui para quem se encontra em algum momento passando por essa crise existencial. Eu vou perguntar assim: você sabe quem é o patrocinador das suas inquietudes? O que é ou qual é ou o que, quem, né, está tirando a sua paz? Que pensamentos têm nutrido a sua mente? Coloquem aí no chat. Vou poder orientar, vou poder auxiliar. Pode falar, né, de alguma forma, enviando-me pedidos, alguma coisa assim, porque a gente vai estar trabalhando com esse auxílio para dar, né, um início para um novo projeto, um novo planejamento, ou resgatar o planejamento da qual Deus tinha preparado para nós, quando aqui então reencarnamos, e se perdeu. Deixamos guardado em alguma sacola por aí, né? Mas a gente vai fazer essa investigação e vai encontrar esse planejamento divino que foi feito para você, com todo o amor. Bom, eu espero que tenham gostado, que tenha sido benéfico para todos vocês, que para mim foi muito especial trabalhar essa questão das crises existenciais, são inúmeras. Joana aponta aqui mais ou menos umas 10 tipos de crise, eu só falei essa crise existencial, muito assim por alto, porque o tempo não nos permite, tem muita coisa boa para a gente poder aprender. Por quê? Porque cada tópico pode algum não me atender, mas vai atender o outro, né? E um outro
vai me atender também. Então, isso é muito importante. Então, coloque lá no WhatsApp, no Dicionário da Luz, alguma coisa. Pode enviar também no privado, a gente vai poder estar auxiliando a cada um nesse processo de desenvolvimento evolutivo para aproveitarmos essa encarnação. Mas, Vipasianos, procure a definição das suas vidas, dentro de um processo de trabalhador que você é. Tá? O que é que você tem feito com as obras ou com os compromissos que tem lhe dado? Cuidado com a palavra. Um outro pontinho. Dá licença aí, gente, eu vou só falar mais uma coisa. Cuidado com as redes sociais. Essa semana, ontem, conversando com uma de nossas irmãs, ela me disse que um rapaz se suicidou com 16 anos, devido a uma situação, devido a um processo homofóbico, devido a uma série de críticas. Saia das redes sociais, desligue-se de tudo, pare com isso. Pare com isso. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa de ficar criando conflitos com quem você nem conhece. Para que isso? E quem você conhece, dê o seu amor verdadeiro. Para de ir para lá, para a internet, Instagram, Facebook, e ficar jogando piadas. É muito mais bonito. Se o seu mentor é o apóstolo Paulo, faça como ele. Chame a pessoa para perto e olha, qual é? Deixa a pessoa te chamar para perto também e perguntar para você qual é. Como disse Jesus, faça as pazes com o teu irmão enquanto andas com ele. Olha, quanta coisa importante o Senhor tem nos ensinado e o mentor também ao longo desses 26 anos de trabalho que a gente vem realizando com ele. Pelo amor de Deus. É uma chamada agora, tá, gente? É uma chamada. Às vezes a gente precisa dessa sacudida. Eu acho que é isso hoje, tá? Que Deus nos abençoe. Vamos aí colocar o hino, né? E pedir, né, que Deus nos ajude a encontrar o planejamento que Ele fez para nós em algum canto da nossa vida. Que assim seja. Um abraço imenso, como todos vocês, sempre. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor.
Já não se pode mais deixar de crer em teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Oremos. Pai nosso que estais no céu, na terra e sempre ao nosso lado, acreditando em nossa renovação espiritual. Santificado seja o vosso nome, que nos traz tanta esperança. Venha a nós o seu reino de amor e que possamos compreender que a vossa vontade é sempre o melhor para a nossa evolução. Em todo lugar és infinita sabedoria. Que o pão da sua bondade alimente o nosso espírito, dando-nos todas. Perdoai, Pai, nossas faltas, desânimo, desespero, tristeza, irritação, orgulho e tantos outros males. Que possamos, Senhor, combater as tentações através da oração. Vinde a mim, eis o convite que nos livra do mal. Irmãos, há urgência de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam em nossos corações. É preciso que o sopro renovador da confiança leve para longe o ânimo. Tem o dever de transmitir ânimo e despertar a fé. Não nos esqueçamos jamais que Jesus está no leme. Que assim seja.